Boa noite. Mais um 3 a 1. O programa de hoje vai falar sobre o envelhecimento da população brasileira e sobre como o país tem se preparado para viver essa nova realidade. Há 10 anos, no dia 3 de outubro, era criado o Estatuto do Idoso, conjunto de leis que garante aos indivíduos com mais de 60 anos direitos fundamentais para viver a terceira idade com dignidade. Detalhe, é no dia 1º de outubro que é comemorado o Dia Internacional do Idoso. O passe livre no transporte público e a meia entrada nos eventos culturais foram algumas dessas conquistas, mas é preciso avançar muito mais. Em um país que oferece um sistema de saúde pública precário, o alto custo dos tratamentos privados ainda pesa muito no bolso dos idosos que veem sua renda minguar após a aposentadoria. Aliás, essa situação da Previdência Social também é preocupante. Para conversar sobre esses assuntos, recebemos no estúdio Maria da Penha Franco, coordenadora de Políticas do Idoso da Secretaria Estadual de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida do Rio de Janeiro. Maria Angélica Sanches, presidente do Departamento de Gerontologia da SBGG do Rio de Janeiro, e o economista Gilberto Braga, professor de Finanças do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, o IBMEC. Mas antes, nós vamos assistir uma reportagem sobre o tema. Sempre tido como um país jovem ou o país do futuro, o Brasil começa a deixar esses rótulos para trás. Segundo o IBGE, o ritmo do envelhecimento no país já supera a média global. Enquanto a Europa demorou 100 anos para dobrar sua população de idosos, nós conseguimos esse feito nos últimos 20 anos. E o crescimento dessa faixa etária, ao que tudo indica, vai continuar. Hoje, o percentual de indivíduos com mais de 65 anos frente ao total da população é de 7,4%, segundo o IBGE. Mas deve chegar a 26,8% em 2060, graças, sobretudo, à queda da taxa de natalidade e de um aumento da expectativa de vida no país. Nesse compasso, até 2025, o Brasil deve se tornar a 6ª nação com maior número de idosos. É o que prevê a Organização Mundial da Saúde. O grande problema é, o país vem se preparando para isso? Neste ano, o Estatuto do Idoso completa 10 anos. Com a lei, cidadãos com mais de 60 anos tiveram seus direitos ampliados e as penas para quem os desrespeita também aumentaram. Uma população maior de idosos trará impacto direto no crescimento econômico e no sistema de previdência do país. No campo da saúde, o já combalido sistema público terá que melhorar para atender a maior demanda. E a medicina preventiva ganhará ainda mais importância. Outro desafio é repensar o papel social do idoso, hoje, muitas vezes, à margem da sociedade. Dona Maria da Penha, o Brasil está preparado para essa mudança? Olha, o Brasil, ele vem se preparando e para um novo cenário, porque há alguns anos atrás, o Brasil era considerado o Brasil de jovens. E essa realidade de envelhecimento da nossa população, ela vem num crescimento acelerado que faz com que o governo tenha que pensar seriamente em políticas públicas para dar conta desse contingente populacional. Não é que não existam políticas públicas, elas estão aí postas. Creio que falta muito mais uma questão de prioridade de atenção à pessoa idosa. Começando pelo próprio Estatuto, que vai completar 10 anos, né? Que foi uma conquista dos movimentos sociais, construída ao longo do tempo, discutida a nível nacional com os idosos. Ela levou 9 anos na gaveta da Câmara Federal, para ela poder sair dali para ser julgada, aprovada, implementada como política pública. Então não foi fácil esse caminho e não está sendo fácil o caminho de efetivação do Estatuto do Idoso. Ainda nós temos
O Estatuto fala de todas as áreas que são importantes para a população idosa. Fala da área de transporte, área de habitação, saúde, assistência social. Só que a realidade nos mostra que ainda nós estamos bastante atrasados na implementação disso tudo. Senão nós não estaríamos discutindo a questão do passe livre do idoso, do cartão de acesso aos transportes públicos, quando o próprio Estatuto diz que basta a apresentação da carteira de identidade do cidadão, onde está registrado a sua idade. Só que ela não é aceita na maioria dos transportes públicos. Então é exigido que o idoso ainda tenha que tirar uma carteira para poder ter direito a entrar. Isso sem falar nas condições do próprio transporte, que é uma catraca colocada quase na altura, na chegada do degrau, altura do degrau inicial. Eu digo sempre que o idoso começa uma aula de alongamento para subir no ônibus, porque ele se firma e joga o corpo para poder ter acesso ao ônibus. O desrespeito de não esperar o idoso acabar de entrar, o desrespeito de não parar no ponto quando o idoso faz sinal para o ônibus parar. Então é um direito discutido. Que direito é esse? Que a própria área de transporte não reconhece, não pune. É muito raro a gente ouvir falar que algum motorista, cobrador ou empresa de transporte, eles são empregados das empresas de transporte, tenham feito alguma punição a respeito disso. E a gente também não viria à fila de pacientes que têm que chegar às 4 horas da manhã para pegar uma senha para ser atendido no hospital público. O Estatuto diz que o idoso tem prioridade no atendimento médico. O Estatuto diz que o idoso tem direito aos medicamentos controlados de graça. E aí a gente vê que algumas políticas, elas são quase que para constar, quer dizer, como um pano de fundo de responsabilidade social, mas que na prática elas ainda têm um longo caminho a percorrer. Vamos ouvir aqui a Maria Angélica, essa questão vamos dizer assim, do dia a dia do idoso, porque o que ela está falando é o seguinte, o cotidiano do idoso é hostil. E a sociedade não está preparada, às vezes nem a própria família está preparada para lidar com as contingências do idoso. Quais são assim, as características de mudança de comportamento de um idoso que mais precisam de atenção e que muitas vezes são as mais rejeitadas no ambiente social em que ele vive, tanto dentro de casa como na rua? Primeiro, como o país está envelhecendo, eu acho que ainda falta muito para se fazer. Então, essa discussão poderia já começar lá no ensino fundamental, já ser levada para as escolas, porque a gente vive uma questão cultural aí importantíssima, né, de respeito, de respeitar o outro. E aí eu estou falando de respeito ao cidadão de uma forma geral. Se você está sentado num lugar e está escrito que aquele lugar não lhe pertence, não sente, dê aquele lugar para quem é de direito. Mas a pessoa vai envelhecendo e ela vai perdendo capacidade funcional. Então, ela muitas vezes vai ficando enxergando pouco, ouvindo pouco, anda com mais dificuldade. Então, essas características são aquelas que começam a criar a falta de paciência do outro de lidar com aquela pessoa que está envelhecendo. É uma falta de conhecimento de que isso é um processo normal do envelhecimento. Essas perdas vão acontecer com todos. Então, é o que chama da perda e da capacidade funcional, que vai acontecer com todo mundo. Só que as pessoas mais jovens, elas não têm essa noção, não têm essa ideia de que isso vai acontecer com ela também. E acaba deixando um pouco de lado, né? Aquela pessoa que ouve com dificuldade, que enxerga com dificuldade, que é mais lento. Nas próprias unidades de saúde, uma pessoa que não ouve bem, um funcionário,
Deixa ela esperando, não tem muita atenção de olhar, de prestar atenção no que aquela pessoa tem a falar, de prestar atenção em qual é a necessidade daquela pessoa para que tenha a sua demanda atendida. Agora, isso exige gente qualificada para lidar com essas pessoas, nas unidades de saúde, exige meios de transporte mais adequados, não pode ser ônibus montado em carroceria em chassi de caminhão, que são geralmente os ônibus que têm um degrau mais alto, né? Falta muito. E isso existe, vamos dizer assim, agora, por exemplo, vai ter essa conferência interamericana que vai discutir a questão do idoso e tal, ela está praticamente se realizando. Esses temas, eles estão na pauta? Existe, por exemplo, o governo lançou um programa de mobilidade urbana. Essa questão está contemplada no programa? Como é que isso está sendo visto do ponto de vista de políticas públicas? Essas questões, elas estão sempre em pauta. O problema é viabilizar isso. A Maria da Penha falou do estatuto que a saúde é prioridade do idoso, que não precisava que ele chegasse às 4 horas da manhã para pegar uma senha. Eu vou usar o exemplo da saúde. O grande problema é que o sistema de saúde não está preparado para receber aquele idoso, né? Levando em consideração que cerca de 40% a 60% da população usuária de serviço de saúde é a população idosa. Que já não está mais no mercado de trabalho, trabalhador não procura serviço de saúde, só procura quando está muito mal. O idoso já tem mais disponibilidade, aqueles que conseguem têm um acesso gratuito. Então, as unidades de saúde, elas estão sempre muito cheias. Há um gargalo imenso para o atendimento a esse idoso. O grande problema é estar preparado para isso. Então, é muito simples, essas questões entram sempre na pauta. A gratuidade do transporte, a prioridade do idoso nas filas, na saúde, a meia entrada, a criação de oportunidades para a pessoa que envelhece. O problema é como viabilizar tudo isso. Aqui eu vou passar a bola aqui para o nosso economista, para o Gilberto. Há uma tendência assim, a ver o idoso como, vamos dizer assim, desculpe a expressão, um peso morto, né? Como se diz, né? Uma pessoa que... Entretanto, essa não é a realidade. Hoje, a maioria dos idosos tem renda, porque tem as aposentadorias, mesmo nas áreas rurais tem a aposentadoria rural. Muitas vezes eles são os principais responsáveis pela própria sobrevivência das famílias, porque ou casais jovens, ou porque a filha, o marido abandonou, ou porque o marido ficou inválido, ou porque as crianças foram abandonadas pelos pais e os avós criam. E isso tanto é verdade que existe, se você prestar atenção, muita publicidade na televisão focada no idoso, para o idoso viajar, para o idoso fazer empréstimo consignado, quer dizer, é um mercado, inclusive, né? Qual é a escala disso? A escala disso é muito grande, porque, na verdade, hoje, na reportagem que antecedeu o nosso debate, nós vimos ali uma média de 7,5% acima de 65 anos. Se você corta em 60 anos, você já tem 11% da população brasileira, e desses 11%, uma boa parte dessa população tem alguma renda, ainda que salário mínimo, algum tipo de benefício, mas são economicamente, digamos assim, ativos, não no sentido de estarem empregados, mas no sentido de poderem contribuir para a renda do núcleo familiar. Então, essas pessoas, além de não serem necessariamente um peso morto, elas podem precisar de cuidados, às vezes cuidados físicos, médicos, desenvolverem doenças naturais dessa faixa etária e que, normalmente, até quando elas estão presentes, requerem cuidados permanentes para o resto da vida. Mas as pessoas, elas de alguma forma, economicamente, elas contribuem, elas consomem, elas são extremamente importantes
para o desenvolvimento da economia brasileira. E isso só tende a aumentar, porque com esse processo de longevidade, com envelhecimento, ou seja, cada vez mais o brasileiro vai viver mais tempo. Então, hoje nós já ultrapassamos, em média, a barreira dos 80 anos, e a cada censo nós temos avançado de 10 a 15 anos, dependendo da região do Brasil, ou seja, aquela população vive em média de 10 a 15 anos mais a cada 10 anos, e nós temos, na base dessa pirâmide, um outro fenômeno, é que a natalidade está diminuindo, ou seja, estão nascendo menos pessoas no Brasil. As famílias diminuíram de tamanho, os casais têm menos filhos. Então, daqui a pouco, como a reportagem mostrou, você vai ter um núcleo de pessoas numa idade madura consumindo, e nesse núcleo, os mais idosos com uma presença ativa maior. E daí você tem toda uma nova inclusão social que ainda não foi percebida pelas políticas públicas. As políticas públicas no Brasil, elas são muito mais de caráter assistencialista. É no possível sentido fazer de uma projeção do tipo assim? Recentemente saiu um estudo do IPEA mostrando que nós temos um contingente inédito de 50 milhões de jovens na faixa de 15 a 29 anos, que teremos um contingente correspondente de trabalhadores até 65 anos, da mesma proporção, 50 milhões. Então, nós podemos deduzir que se a média de idade do brasileiro subir para a faixa do... Ela já está em 70 ou já chegou a 80? já passou de 80. Já passou de 80. Atualmente. 82,5 é a média nacional. Então, nós podemos deduzir que em breve nós teremos aí, entre esses 65 anos e os 80 anos, um contingente de uns 50 milhões de pessoas ativas, porque aqui a nossa colega aqui, que ainda não chegou aos 80, mas já está nesse contingente podemos dizer que em breve teremos um contingente de 50 milhões de idosos. Que eu acho que o que falta hoje é você trocar a política assistencialista por uma política inclusiva, de trazer esse idoso para o mundo ativo e não mais deixá-lo, entre aspas, encostado. Então, na verdade, as políticas elas são muito mais de caráter de remediar doenças. O Estatuto foi muito importante no sentido de assegurar alguns direitos fundamentais, mas, a meu ver, o Estatuto tem uma deficiência muito forte quando ele coloca que o idoso é responsabilidade da família, quando, na verdade, ele também deve ser responsabilidade do Estado. Do Estado também. Né? Então, nisso o Estado se exime de ter políticas para ter um convívio social, para ter atividades econômicas próprias para esse idoso. A partir do momento que ele atinge uma idade de aposentadoria, ele é meio que descartado socialmente. Ele passa a ser responsabilidade do núcleo familiar. Se ele tiver uma renda, se ele tiver uma aposentadoria, ele se torna até cobiçado dentro do núcleo familiar. Mas se ele efetivamente não tiver esses atributos, ele vira um encosto da família que ninguém quer assumir, porque dá trabalho e custa dinheiro. No segundo bloco nós vamos falar sobre isso. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos já discutindo a situação do idoso no Brasil. Estamos de volta com 3-1 aqui no estúdio Maria da Penha Franco, coordenadora de políticas do idoso da Secretaria Estadual de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida do Rio de Janeiro, Maria Angélica Sanches, da SBGG do Rio de Janeiro, e o economista Gilberto Braga, do IBMEC. O programa de hoje debate o tema do idoso. O Estatuto do Idoso completa 10 anos agora e nós estamos aqui debatendo o que mudou, o que não mudou com relação a isso. Nós vamos voltar para aquela conversa nossa do bloco anterior sobre a condição do idoso hoje. Vamos ouvir aqui a Maria da Penha com relação a essa questão. O Estatuto do Idoso fala que o Estado tem responsabilidade em relação ao idoso, mas na prática a família é que fica
responsável, né, pela situação do idoso e muitas vezes esse é o problema. Como é que é essa relação do idoso com a família? O artigo do próprio Estatuto diz que, quanto à responsabilidade é do Estado, do poder público, né, da família e da sociedade, de modo geral. Então, aí está um poder dividido. O que é que cabe realmente ao Estado, quer dizer, o Estado é um implementador de políticas públicas, né, que tenha que atender a esse contingente, e qual é a responsabilidade da família. Mas de que família nós estamos falando? Hoje, a família brasileira, ela depende para a sobrevivência também de ocupação do tempo no trabalho. O tempo para cuidar do idoso começa a ficar escasso, sem falar no custo. Um parênteses, assim. Quando a gente fala em família, assim, o conceito do senso comum é a família unicelular patriarcal, né? Que é aquela família toda bonitinha, certinha e tal, que é minoria hoje. Porque os casais separados, os filhos que têm pais diferentes, mães diferentes, e idosos que casaram 2, 3 vezes, já não estão mais casados com ninguém. Enfim, vamos dizer assim, uma realidade diferente. O Estatuto foi concebido a partir dessa realidade nova ou com os paradigmas da família tradicional. Patriarcal unicelular? E não, como é que fica o essa Estatuto, relação? quando ele fala na família, ele ainda fala na família nuclear. Ele ainda fala nesta família que nós estamos perdendo já há algum tempo. Sim. Então é preciso que se traga uma reavaliação de que família nós queremos que exista e que ela esteja atendendo ao seu idoso. E essa inclusão ou essa transformação que teria que haver dentro desse novo conceito é que torna, às vezes, alguns preceitos contidos no Estatuto, né, que não sejam aplicáveis. E a gente tem, nós comentamos há pouco, 2 expressões usadas no Estatuto e 2 expressões usadas por todos os técnicos que falam de envelhecimento, que se chama protagonismo do idoso e empoderamento do idoso. E se a gente olhar a própria política pública, nas várias áreas que aponta para o trabalho voltado à população idosa, a gente se pergunta até onde nós estamos trabalhando para que o idoso seja protagonista da sua própria vida, da sua realidade. Até onde nós estamos possibilitando que esse idoso esteja empoderado para sobreviver frente a todas as limitações que ele enfrenta. A gente tem na prática, são, vamos dizer assim, módulos de governo, módulos de responsabilidade que vêm sempre de cima para baixo. A educação, a Angélica lembrou muito bem, ela está escrito no Estatuto que desde o ensino fundamental tem que se discutir a questão do envelhecimento. A questão da educação perpassa pela transmissão da própria família para seus filhos. Então isso é um processo e que nós hoje vemos que este processo é muito frágil, que a educação não assume também esse papel. Então, na realidade, a gente, quando fala de protagonismo e empoderamento, a gente tem que ter um conhecimento real das demandas da população idosa. Nós temos que aprender a perguntar ao idoso o que ele quer, o que ele espera, o que ele gostaria de fazer. E não nós chegarmos como poder público e dizer, nós vamos fazer isso, acontecer aquilo, vamos proporcionar isso. Será que é isso que eu quero? Será que alguém já passou para perguntar ao idoso, ouvir o idoso? O processo de escuta do idoso é da maior importância.
O idoso quer ser ouvido, ele tem necessidade de conversar, ele tem necessidade de falar. E nem sempre as pessoas estão preparadas para isso, até mesmo a família, que não tem mais paciência de ouvir a fala repetitiva do idoso. E as pessoas têm que estar preparadas, seja de que nível for, profissional ou não, tem que, para conviver com o envelhecimento e com a pessoa idosa. Quem não tiver esse preparo, essa qualidade, é melhor trabalhar com outra população, menos com o velho. Bom, mas tem um dado objetivo. Todo velho tem uma família. Nem que todos. pode se Nem Tem nem muito todos. velho sem família, isso também é um grande Porque problema. foi abandonado pela família. Não, ou E porque tem foi até- abandonado ou porque já perdeu toda a sua rede familiar, está só. Não teve filhos, se casou, não teve filhos, ou teve filhos, os filhos morreram, o cônjuge se foi. Tem velhos, nós temos uma realidade muito triste aí de muitos velhos sozinhos. E aí? E aí, num problema muito sério, porque o poder público também não dá conta. Nós temos um dessa caso aqui que é situação. um case, né, de, vamos dizer assim, de assistência ao idoso e ao envelhecimento, que é a Casa dos Artistas, né, que é assim, uma instituição que deveria ser venerada, né, porque ela tem até uma cultura para lidar com os jovens. Eu não sei se você conhece essa experiência, mas o que pode ser feito assim, em termos pela sociedade? Porque, inclusive, a Casa dos Artistas, os artistas se esforçam, se mobilizam para manter. Que se mantém. E que se Que se mantém, que se esforçam para se manter a muito custo. Pois é, mas é porque existe essa mobilização. O que pode ser feito? O que deveria ser feito com relação a isso? De uma maneira geral, você está Isso. dizendo, assim, primeiro de tudo tem que ter vontade política para uma série de coisas. Né? A Maria da Penha falou, a gente não ouve o idoso. Né? Geralmente, o setor público, quando implementa as políticas, implementa aquilo que dá maior visibilidade, não aquilo que nem sempre é o necessário. Onde... Tem uma politicagemzinha básica aí, como em todas as outras coisas. Aquilo que E interessa... o voto do idoso é facultativo, a gente exato. tem que lembrar disso. Mas acontece que é interessante você fazer coisas para o idoso que apareçam. Nós temos um percentual aí significativo de população idosa bem, né, do ponto de vista funcional, mantendo toda a sua capacidade. O grande problema é o que não está se fazendo para aquele idoso que está com as suas capacidades comprometidas. E... para isso, não se tem feito muito. Você falou em instituição agora. No Rio, nós temos uma instituição pública. Uma única instituição pública que está lotada, que é para lá que vão todos os idosos. O idoso que se queixa de estar sofrendo maus tratos, se o juiz decide que ele tem que ser tirado da casa dele para uma instituição, é para lá que ele vai. Se chega na justiça, é o único local que a justiça pode mandar, é para essa instituição. Tem quantos idosos lá? 300. Não sei, Maria da Penha, Atualmente quantos? tem 279 idosos residentes, a maioria, por incrível que pareça, que geralmente o idoso, a maioria é mulher, lá é homem que está lá. É uma instituição que tem mais de 70 anos, ela é uma instituição do governo federal, sob a gestão do governo estadual. Então, é a única instituição pública. E a gente ainda fica com o pé atrás quando fala em abrigo, asilo, e inventar o nome também agora, assim, moderno, ILPI. que é horrível, ILPI, Quer dizer, Instituição de de longa longa permanência. permanência. Me dá a ideia que esse cidadão vai para lá para esperar a morte de longa permanência, ele não tem saída. Então, Mas é uma necessidade, nós estamos caminhando agora, para isso. exatamente o que a Elas são Angélica falou. necessárias. Como é que pode ter uma única instituição pública quando a demanda, eu falei em com o nome demanda, macabro desse a aí. demanda de necessidade de abrigamento, ela é cotidiana. Então nós temos que acordar para isso.
o abrigo, o asilo, é uma das modalidades da política do idoso. Nós temos outras modalidades que antecedem a situação de abrigamento, como centro-dia. Que estão na Política Nacional do Exato. Idoso, que é de 96. 94, desde 94. 94, que foi promulgado em 96 e depois retornam ao Estatuto do Idoso. E nós somos um país de leis belíssimas. A verdade é essa. As nossas leis, eu acho que são as mais bonitas do mundo. Mas o problema é colocar em prática, não é? Onde é que estão os nossos centros-dia? Centro-dia. Hospital-dia. É hospital-dia. Nós não é temos república. E são modalidades de atendimento que antecedem o abrigamento. Centro-dia é uma unidade que atende até 40 idosos, eles não moram lá, a família deixa de manhã, busca às 5h30 da tarde. Isso é um modelo no papel ou existe? Não existe, existe. Nós temos um centro-dia público, nós temos um. Nesse mesmo abrigo. Um centro-dia público, nesse mesmo abrigo, para 60 idosos, 40 não, idosos. 40 idosos. Não é? Então, como é isso, você ter um centro-dia? Se é uma instância que antecede a longa permanência. A longa permanência. A família pode... vai lá e tal, e volta. Não, a família... Morrendo de medo de ir ficar. A família pode ir trabalhar tranquila. Ele está sob cuidados do dia de uma equipe multiprofissional. Exato. Ele tem o horário que ele vai tomar os remedinhos dele, ele tem atividades de lazer com seus companheiros e ele volta no final do dia para sua casa, para o seu canto. O idoso é apegado ao seu espaço. Isso não é quebrado com o centro-dia. E o trabalho dos técnicos é no fortalecimento dos vínculos familiares desse idoso. Para ter um exemplo simples, Copacabana é tido como o bairro do Rio de Janeiro com o maior número de idosos. Copacabana, no mínimo, devia ter 6 centros-dias em cada posto daquele. Porque são famílias que estão lá localizadas, que trabalham, estão no mercado de trabalho e que têm dificuldade de manter ou acompanhar o seu idoso. E o centro-dia até gera uma questão de economia importante, porque esse familiar não precisa deixar o mercado de trabalho para cuidar desse idoso. Nós estamos tendo um problema sério na economia porque a renda familiar ela vai baixando no momento onde ela não pode baixar. No momento que essa família ela tem mais gastos para cuidar dessa pessoa que envelhece, que adoece, né? Um idoso consome mais ou menos 15% da renda mensal dele em medicações. Quando ele tem outras doenças crônicas de maior complexidade, como a demência, chega a 50%, 60%. Se você tem um centro-dia e essa família pode sair, esse familiar que cuida, ele pode sair, ele continua cuidando, mas ele deixa esse familiar num lugar onde ele vai chegar e vai buscar, não se tem essa quebra, não se tem essa baixa dessa renda mensal. Então não se pensa nisso. Isso é uma questão importantíssima que há muitos anos está no papel. Nem a classe política pensa nisso, nem a classe política. Deixa eu só dar um pitaco nisso, porque tem um outro lado também. Quando você não tem a política pública presente, seja através de um centro ou de um outro local físico, você tem a figura do cuidador. Às vezes, na família, alguém vai para o sacrifício. É alguém que fica, normalmente uma mulher, que fica sem trabalhar e, portanto, sem produzir, como foi colocado pela Angélica, e aí ela abre mão de produzir economicamente para cuidar do idoso. Mas muitas famílias têm a figura do cuidador, né? Ou daquela pessoa que acompanha, que é contratado, e que, recentemente, nós estamos aí discutindo a regulamentação da PEC das domésticas. Nós tivemos a figura do cuidador, que, teoricamente, é uma atividade que requer uma formação, uma especialização, um grau de desenvolvimento diferenciado, nivelado ao empregado doméstico. Não que eu esteja aqui dizendo que o empregado doméstico não é merecedor de cuidados ou de uma proteção. O cuidador é quase que um enfermeiro, né? Mas na verdade não é isso. São funções muito diferentes. Muito diferentes. Então, e aí até, eu acho que talvez a Angélica pudesse explicar melhor a diferença do que é ser um cuidador do que ser um acompanhante, por exemplo.
Uhum. E até do ser uma pessoa, um profissional da área de enfermagem, né? Essa é a grande briga e ainda a enfermagem ainda briga, resiste por ser dona dessa tarefa, mas que na verdade o que nós entendemos é que são ações diferentes. Uma coisa é você cuidar daquele idoso, alimentar, dar um banho, conversar, dar uma comida. A outra coisa são procedimentos profissionais que cabem a outros profissionais, né? Como uma aspiração, uma aplicação de medicação. Então, aí é que entra a figura do profissional. E tem o acompanhante, que é aquele que está simplesmente ali para acompanhar aquele idoso que ainda está bem, que é uma companhia para sair. Mas agora, vem cá, mas vamos ser práticos, né? Um idoso normal, né? Uma família, vamos dizer assim, comum, uma família com uma renda baixa, com uma aposentadoria do setor privado, vamos supor, um idoso com aposentadoria do setor privado, pode ser acima do salário mínimo, mas ela não vai ser uma grande aposentadoria. Ela não tem condição de ter um enfermeiro, um cuidador e um acompanhante. Não, o cuidador vai ter que ser uma pessoa só. Olha, até bem mais ricos, viu, Azul? Porque e com essa história, nas famílias de maior poder aquisitivo, com a PEC das domésticas, você inverteu a jornada de trabalho. Normalmente, a jornada de trabalho era mais extensa do que 8 horas. Em alguns casos, 12 horas, em outros regimes de 24 horas, por 24, por 48, dependendo da situação. Então, uma jornada de 12 horas, pela nova lei, pela PEC das domésticas, você já larga com 4 horas extras a cada dia, a cada momento, a cada período de trabalho. Então, para as famílias de classe média, famílias mais abastadas, você teve também uma inversão da regra do jogo no aspecto econômico, porque esse profissional agora vai ter que custar mais caro ou vai ter toda a sua dinâmica de contratação rediscutida. Então acabou que bagunçou alguma coisa que de alguma forma tinha uma espécie de um equilíbrio informal. Então eram enfermeiros que faziam bico quando não estavam de plantão nas casas de saúde, ou aquela empregada mais antiga que foi ficando e vira acompanhante, meia cuidadora, meia companhia. Então essas relações, elas acabaram de alguma forma, ficaram todas desestabilizadas e até agora ainda não se tem digamos assim, não se esgotou qual é o modelo que vai prevalecer. E isso também afeta a política do idoso. Nós vamos fazer mais um intervalo e voltamos daqui a pouco para tratar um pouco mais desse assunto. Até já. Voltamos com o terceiro e último bloco do 3-1, que hoje fala sobre os desafios que o Brasil enfrenta com o envelhecimento acelerado da nossa população. Será que nós estamos preparados para deixar de ser um país de jovens? Aqui estão conosco Maria da Penha Franco, coordenadora de políticas do idoso da Secretaria Estadual de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida do Rio de Janeiro, Maria Angélica Sanches, da SBGG do Rio de Janeiro, e o economista Gilberto Braga, professor de Finanças do Instituto Brasileiro de Capitais, IBMEC. Nós vamos retomar a nossa conversa aqui tentando ter um olhar um pouco mais otimista sobre a situação do idoso, porque senão nós vamos aumentar a taxa de suicídio de idosos, né? Dona Maria da Penha. Olha, eu acho que eu por natureza sou uma pessoa otimista. Eu acredito ainda que a gente pode mudar esse quadro até então de descaso e de reconhecimento da realidade e da existência da população idosa. Eu acho que tem um ponto no Estatuto, que eu destacaria como o grande alavancador de que o Estatuto tivesse vida. É um artigo que diz simplesmente que as políticas públicas, elas têm que estar integradas. As políticas públicas de atenção à pessoa idosa, seja da área da educação, da área da assistência, da área da saúde, da área do transporte, elas têm que estar unidas, integradas. O que acontece na realidade é que cada área dessa acha que o seu campo
não pode ceder espaço para o outro campo. Enquanto nós estivermos pensando nesse individualismo, nós não vamos ter uma política pública de atenção à pessoa idosa forte e consistente, onde todos estão juntos para atender o crescimento dessa população. A saúde falar com a assistência, a assistência falar com a educação e por aí vai. Nós teríamos minimizado, com certeza, muito dos problemas que emperram a efetivação desse estatuto, que lá se vão 10 anos. Agora, vou aqui puxar a conversa com o Gilberto. Porque isso eu acho que envolve economia, envolve demografia. O fato objetivo é o seguinte: se os idosos estão vivendo mais, a população está envelhecendo, e os idosos estão vivendo mais, é porque há elementos na realidade que fazem com que eles tenham mais capacidade de sobreviver, né? Então, a gente não pode achar que as coisas pioraram. As coisas melhoraram para que os idosos possam sobreviver. Agora, isso tem um impacto na vida da sociedade como um todo, para as famílias, porque esse é um dado que veio para ficar, né? E que vai se traduzir num ativismo do idoso sobre todos os aspectos. Querer continuar trabalhando, querer continuar estudando, querer continuar ensinando e querer continuar participando politicamente. Em termos assim de mudanças demográficas e econômicas, o que você acha que a gente pode projetar para os próximos anos? Eu acho que a gente vai ter que rediscutir. Você falou, por exemplo, uma questão importante, do voto facultativo do idoso. Eu acho, primeiro, que tem uma participação mais ativa em todos os aspectos, sociais, políticos e econômicos. Um outro aspecto é a rediscussão do modelo de previdência social no que tange à aposentadoria. Quer dizer, o brasileiro se aposenta comparativamente com outras nações muito cedo. Então, com a longevidade, com o aumento da capacidade laboral dessa população, talvez possa-se ter de forma alternativa, e isso é uma coisa muito delicada de se falar, porque se fere certos direitos e direitos adquiridos, mas pelo menos que ele tenha a possibilidade de continuar trabalhando para que, no momento em que ele se decida que ele vai ser aposentado, ou que ele deseja aposentar, ele ter uma renda melhor. Então, hoje, em determinados momentos, o trabalhador brasileiro ele é compulsoriamente aposentado e passa a receber um benefício que não é suficiente para ele manter o padrão de vida, e ele acaba, às vezes, voltando ao mercado de trabalho com subempregos ou de maneira, digamos assim, totalmente oficiosa, sem direitos e, de alguma maneira, para poder manter a previdência regular oficial, ele se sujeita a subempregos e a uma certa, quase que escravidão econômica. Existe um estatuto, que é um negócio que eu já ouvi falar, mas não confesso que o Galo cantou não sei aonde, que é a tal da desaposentadoria. O que é isso? A é você voltar a calcular a sua aposentadoria para aquelas pessoas que oficialmente já se aposentaram, mas continuaram a trabalhar ou depois de um período parado, elas retomaram alguma atividade com carteira assinada. Então, na verdade, você vai jogar fora aquela conta inicial e vai acrescentar os últimos anos de trabalho, ou porque aposentou e continuou trabalhando, ou porque interrompeu a sua atividade e voltou ao mercado de trabalho. Então, você vai, digamos assim, eliminar a conta dos primeiros anos da primeira aposentadoria para calcular uma segunda aposentadoria, acrescentando os últimos anos de trabalho. Trocando de miúdo, mas isso é castigo porque o sujeito voltou a trabalhar ou é uma vantagem? Não, na verdade é uma opção. Então o trabalhador ainda não está regulamentado, está em fase de implantação, mas o trabalhador teria o direito de pedir o seguinte: recalcula a minha aposentadoria jogando na conta, na média, esses últimos anos depois que eu voltei a trabalhar ou que eu continuei trabalhando. Mas isso pode ser vantajoso se o benefício aumentar, sim. Mas pode diminuir também. Pode diminuir.
Então é um risco. Há um risco, mas por isso que ele tem a opção. Não é fácil a vida de Ele só vai exercer a opção. Em tese, em tese, você pensa num trabalhador do sexo masculino, com 35 anos de contribuição para a Previdência. A tendência é que ele comece em funções que tenham uma remuneração mais baixa e termine com remunerações mais altas. Se ele continua no mercado de trabalho ou volta a trabalhar, em tese, ele acrescentaria nessa conta salários maiores, portanto, ele puxaria a média para cima e isso se reverteria numa possível aposentadoria mais alta, um recálculo para maior. Agora, não há nenhuma garantia de que isso vai acontecer. Então é um risco. Na verdade, é um risco que você tem o direito de não querer. Ou seja, você pode administrar. Você pode pedir o recálculo e decidir não implementar. Ou seja, você volta a trabalhar, mas não mexe na aposentadoria. Isso. Você falou que nós estamos trazendo mensagens pessimistas. Não falei que nós estamos trazendo mensagens pessimistas. O que eu falei é que a gente estava falando de tanta... Que, na verdade, a realidade é essa, né? Mas que a gente precisava ter Mas que é possível. Uma luz no fim do túnel, né? Mas é possível. Eu acredito. Até porque se em outros países isso é possível e nós temos modelos porque importantes... Você tem, só um parênteses, você tem sociedades em que você tem um chamado estado de bem-estar social com índices altíssimos de suicídio, não é porque as pessoas estão sem assistência médica, nem passando fome, é porque elas estão infelizes. Né? E isso é uma coisa que... Pelo menos, mas os nossos idosos, eles são mais alegres, né? A gente vê pelas imagens aí, qualquer festinha vira um carnaval. Mas nós temos também problemas de suicídio entre idosos. Né? É por isso que as políticas de inclusão são necessárias. Ela é inclusão em todos os sentidos, desde a questão do cuidado físico à questão da sociedade de consumo. Você, no início do programa, comentou que já há hoje todo um trabalho publicitário voltado para o idoso, mas você não percebe nas empresas uma disposição para aproveitar as pessoas mais experientes. Ao contrário, quando a pessoa chega no auge da sua plenitude, no auge da sua capacidade intelectual, ela é descartada. E, na verdade, ela não consegue sequer passar essa experiência para os mais jovens. Então, essa substituição acelerada, ela se mostra absolutamente injusta, imprecisa e, num certo sentido, o Estado, como um todo, joga fora essa capacidade científica, essa capacidade de produção que demorou anos para ser formada. Então, nós nos tornamos reféns aqui da aposentadoria precoce, da necessidade de você abrir vagas para os mais jovens. Eu acho que é preciso ter um melhor equilíbrio e fazer um processo, um rito de passagem que nós ainda não conseguimos encontrar qual é a solução. Mas isso, a tendência é mudar, não é? Porque a população, como se falou, a taxa de natalidade diminuindo, né? Então você vai ter... A possibilidade de ter pessoas produtivas, ela vai diminuindo. Mas hoje a gente vê, por exemplo, a recontratação de aposentados, é muito comum nos centros urbanos, sobretudo nas grandes capitais, pega o velhinho, no bom sentido da palavra, e diz assim, olha, vem trabalhar aqui como office boy. Na verdade, office old, porque ele não paga passagem, ele tem prioridade, na hora de pagar as contas ele tem uma fila específica para o idoso, então na verdade ele custa mais barato porque não tem que dar vale transporte, ele produz mais porque apesar de uma eventual limitação física, ele gasta menos tempo nas repartições públicas para resolver os abacaxis, porque ele pula a fila, então é preciso olhar além dessa coisa imediatista. Utilitarista. Exatamente. Não, mas o que eu estou dizendo... Eu acho que aí existe um ponto que não é considerado. Quando a gente fala na intergeracionalidade, que é essa troca de conhecimento e de experiência do jovem com o mais velho, né? Que o mais velho passe a sua experiência de vida para o mais jovem, isso também está escrito no Estatuto, Gilberto. Está apontado no Estatuto como um programa, como uma necessidade de que ele passe a existir. A gente tem experiências isoladas de programas no próprio estado do Rio de Janeiro, em municípios,
onde o idoso é a pessoa que transmite a sua experiência e vivência para grupo de mais jovens, onde o idoso conta a história da própria cidade, da vida da cidade, da criação do município na rede escolar. Então, esse aproveitamento, isso é tudo também uma questão de mudança de atitude, de cultura, né? Ainda aquela figura que o velho é o velho, ele é o descartável, e não que ele ainda tem alguma coisa importante para contribuir. Maria da Penha, Falo nós vamos muito, ter que né? encerrar, porque o tempo acabou. Vamos ficar por aqui. Quem quiser assistir novamente o programa, ele vai estar disponível na internet, no site da TV Brasil. Nós agradecemos a presença da coordenadora da Secretaria Estadual de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida do Rio de Janeiro, Maria da Penha Franco, da representante do Departamento de Gerontologia da SBGG, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Rio de Janeiro, Maria Angélica Sanches, e do economista e professor de finanças do IBMEC do Rio de Janeiro, Gilberto Braga. Até a próxima quarta-feira, às 8 da noite, aqui na TV Brasil.